Farei uma demonstração agora, utilizando a CIB e a sombrinha gigante. A sombrinha gigante com o seu difusor à frente e apenas uma lâmpada incandescente por trás. O que eu quero demonstrar? Que é possível fazer ensaio mesmo com lâmpada incandescente. Tudo dependerá da potência da lâmpada, do ISO da sua câmera e da abertura da sua lente. Vamos fazer o seguinte, a análise que eu quero demonstrar. Eu coloquei a CIB na posição, utilizei o estojo dela na cor preta propositalmente, porque quando você eleva o ISO na câmera fotográfica, normalmente o ruído da imagem aparece nas partes mais escuras. Então esse é um cuidado que você tem que tomar. Durante o ensaio, se existe alguma coisa em volta do bebê que tem essa cor mais escura, seja marrom, seja preta, poderá trazer a maior quantidade de ruído. O outro ponto, a sombra gerada pela iluminação poderá gerar ruídos em alguns pontos. Aqui, por exemplo, em volta do corpo, porque a luz começa a ser deficiente nesses pontos e assim trazendo ruído. Essas características no ensaio newborn tem que se tomar muito cuidado. Qual é o princípio no ensaio? Primeiro, posicionamento do bebê. A distância entre a sombrinha e o bebê, gerando em torno de 50 a 60 centímetros. O final da sombrinha não está alinhado com o bebê, mas como eu também não tenho o propósito de mostrar nenhum prop, algum acessório na cena, não vou fazer esse alinhamento, tá ok? A questão é a distância do bebê em relação à sombrinha, para que traga uma luz mais difusa no bebê, provocando desta forma a menor quantidade de sombra possível. Consequentemente, se sua câmera traz muito ruído, vai dar uma reduzida nesse ruído, tá ok? E no preto, justamente aqui é o ponto principal, onde caso a câmera traga o ruído, aqui vai aparecer mais. E por que o propósito de utilizar uma lâmpada incandescente, não um flash de sapata? Porque é o seguinte, eu acredito que é bom sempre ter esse kit de segurança. Haverá situações que, de repente, no meio do ensaio, se você está num ambiente totalmente escuro, que isso deve ser levado em consideração, por ter uma lâmpada de 150 watts, o ambiente tem que estar totalmente escuro. Então, se for numa residência onde tem muito vidro, muita janela, você terá problema, porque essa luz de 150 watts, que já é uma potência alta, ela vai brigar com a luz do sol vindo pela janela. Então, eu aconselho o ambiente totalmente escuro. Se for no seu estúdio, melhor, você tem como controlar isso. Potência de 150 watts, todas as luzes do seu estúdio apagada, utilizando só essa daqui como a única fonte de luz, tanto para a cena quanto para o ambiente. Você verá que a única fonte de luz no bebê será a desse sistema. Eu vou mostrar agora na sua tela qual a lâmpada que foi utilizada. É uma lâmpada de modelagem de alguns flashes, de alguns fabricantes chineses, usam muito esse tipo de lâmpada. Se eu não me engano, o modelo é JD, o modelo da lâmpada. É uma lâmpada de 150 watts que vai te ajudar muito nessa situação. Então, ou é 150 watts ou tudo escuro. O que você vai ter que fazer? É regular na sua câmera, através da abertura, através do ISO. Eu aconselho no ISO, porque a abertura dá interferência na profundidade de campo, ou seja, no desfoque. Aí você pode dosar o desfoque, o quanto você quer que entre o fundo da sua cena, na abertura. E a iluminação você vai controlar pelo ISO, pela sensibilidade do seu sensor. Eu vou fazer algumas fotos para fazer essa demonstração. Provavelmente, pelo que eu já vi nesse vídeo que eu estou gravando, a regulagem está em ISO 1600, com velocidade 125. Eu posso elevar a velocidade na foto e devo até, para evitar trepidação, esse tipo de coisa. Provavelmente a velocidade vai ser utilizada 1/200. Vou subir um pouquinho mais o ISO, porque subindo a velocidade eu tenho que compensar no ISO. Tá? Então o ISO deve beirar 1600. E
A abertura é o que vai me trazer o desfoque. Provavelmente entre 2.2 e 2.8, tá? Eu vou fazer algumas fotos utilizando essa câmera e vou fazer a apresentação das imagens na timeline. Apresentando o ruído, eu vou apontar onde está o ruído para o melhor entendimento. E acredito que tendo esse kit como uma luz de segurança para os seus ensaios, poderá te dar maior confiança em todo o processo. Porque quando você trabalha somente com flash, ele é passível de dar um problema no momento. E aí você não tem mais como fazer o ensaio. Então com essa luz pode te garantir ainda boas fotos. Bom, agora eu vou medir essa luz na cabeça da CIB e fazer a demonstração. Estou utilizando no fotômetro 1600 de ISO, velocidade 1/200. Na cabeça da CIB está dando 2.2 de abertura. Medir novamente. Aqui, 2.0, 2.2, 2.2. Então está bem na iminência, 2.2 e 2.0. Eu vou utilizar como referência 2.2. Então a câmera vai ser regulada para ISO 1600, velocidade 1/200 e abertura da lente 2.2. Tá? E o que eu quero demonstrar? Novamente, a entrada de ruído. Para essa câmera, ou para a maioria das câmeras hoje de mercado, 1600 não é um ISO muito alto. Então ele não vai trazer muito ruído. E é isso que eu vou demonstrar. Então, algumas câmeras, se você tem uma lente bem aberta, algumas câmeras com ISO 1600 não traz problema de ruído. Eu vou utilizar uma 35 1.4. Como vocês podem ver, a imagem que eu fiz da CIB traz um pouco da bolsa de transporte, alguns locais de sombra e não teve problema de ruído. Então, reparem o seguinte, numa situação de emergência, esse é um kit que poderá te resolver muito problema. Numa situação é bom ter, não ocupa muito espaço, nada mais é um soquete e a lâmpada, você poderá carregar isso em qualquer lugar da sua bolsa ou até mesmo dentro de uma caixa, dentro do carro. Tomando os cuidados para que não quebre a lâmpada, você levará com você um kit que poderá te salvar em muitas situações. Pense nisso. Veja as imagens em relação ao ruído, se trouxe ruído ou se está perfeita a situação para vocês. Tá? Vale lembrar, eu usei 2.2 de abertura, que favorece a entrada de luz, usei o ISO 1600 para ganhar um pouco dessa luminosidade, tá? E a velocidade 1/200, para poder manter sem nenhuma trepidação a imagem.